Como tratar cortes de lâmina. Tratando um corte pequeno de lâmina. Grude um pedaço de papel higiênico no corte. Um dos métodos mais tradicionais para tratar um corte pequeno é colocar um pedacinho de papel higiênico no local e aguardar a coagulação do tecido. Esse truque funciona, mas muitas vezes ele demora mais para conter o sangramento do que outros métodos a seguir. Não se esqueça de tirar o papel higiênico antes de sair de casa. Coloque um cubo de gelo no local afetado. A água gelada faz os vasos sanguíneos contraírem, retardando o fluxo de sangue para o local e ajudando a parar o sangramento. Pegue um cubo de gelo no congelador e pressione-o em cima do corte. Você também pode tentar colocar o local afetado debaixo da água gelada corrente ou segurar um pano úmido gelado no machucado. Algumas pessoas recomendam mergulhar uma toalha na água, torcer o excesso e colocá-la no congelador sempre que você for barbear para cuidar de eventuais cortes pequenos. Segure um pano quente no machucado. A água quente também ajuda a parar o sangramento, pois ela cauteriza a ferida. Segure um pano morno no local machucado com firmeza. Você pode deixar o pano debaixo da água morna corrente para ter melhores resultados. Use Amamelis. A Amamelis tem propriedades adstringentes e também ajuda a contrair os vasos sanguíneos e a diminuir o sangramento. Umedeça um chumaço de algodão na Amamelis e aplique-o no local do corte. Como ela é adstringente, fique preparado para sentir uma ardência ao aplicar. Passe protetor labial ou vaselina no corte. Na próxima vez que você se cortar com a lâmina, experimente usar protetor labial ou vaselina, pois eles têm uma textura de cera que ajuda a fechar o corte, forçando a coagulação do local. Não aplique o protetor labial diretamente no machucado ou então você não vai poder utilizá-lo novamente nos lábios. Use um cotonete para pegar uma porção pequena do produto, evitando a contaminação. Passe desodorante no corte. Muitos desodorantes contêm cloreto de alumínio, que pode ajudar a coagular o sangue, estancando o sangramento. Passe um pouquinho na ponta do dedo e aplique-o com delicadeza na lesão, para não ter que jogar o desodorante roll-on fora depois de passá-lo no corte. Aplique um pouco na ponta do dedo ou em um cotonete. Coloque uma pitada de açúcar no ferimento. Se for um corte pequeno, ponha um pouco de açúcar para ajudar a conter o sangramento e a desinfetar o local. Algumas pessoas também recomendam a pimenta caiena e pimenta do reino, mas elas ardem mais do que o açúcar. Espirre um pouco de enxaguante bucal no machucado. O primeiro enxaguante bucal, antes de ser usado como um produto de higiene oral, servia originalmente como um antisséptico cirúrgico. Borrife um pouco do líquido no local afetado para desinfetar o machucado e parar o sangramento. Como você já deve imaginar, ele arde um pouco, mas o resultado é muito bom. Adicione algumas gotas de colírio no corte. O colírio pode contrair os vasos sanguíneos, o que faz o sangramento parar. Além disso, ele também pode aliviar o ardor do ferimento. Compre um antihemorrágico em bastão ou uma pedra rume. Ambos são bem antigos e, no passado, eram itens fundamentais na caixa de primeiros socorros. O bastão antihemorrágico contém dióxido de titânio, alúmen de potássio ou um sulfato na fórmula.
Substâncias auxiliam na coagulação do sangue. Da mesma maneira, a pedra rume é um bloco de alumínio de potássio do tamanho de um sabonete que ajuda a contrair os tecidos e estancar o fluxo sanguíneo. Para usar o bastão, é necessário umedecer a ponta dele e pressiona-la contra o machucado. Para usar a pedra rume, você precisa umedecê-la e esfrega-la no local. As substâncias adstringentes contidas nos produtos podem provocar ardência, mas fazem o sangramento parar rapidamente. Elas também podem evitar a irritação na pele por conta do babia. Eles podem deixar um resíduo branco em pó. Portanto, não se esqueça de se olhar no espelho e se limpar antes de sair de casa. No geral, é possível encontrar o bastão anti-hemorrágico e a pedra rume em farmácias, lojas de produtos de beleza e na internet. As barbearias tradicionais também podem vendê-los. Cuidando de cortes mais sérios, lave o ferimento com água fria. Essa medida ajuda a controlar um pouco o sangramento e dar uma ideia melhor da gravidade do corte. Aplique pressão na lesão. Pegue um pano, um pedaço de papel higiênico ou papel toalha e pressione o local onde o sangramento estiver mais forte. Pressione o machucado por 5 a 15 minutos. Se o sangue ensopar o pano, coloque outro pano por cima, sem tirar o primeiro do ferimento. Se a pressão forte não for suficiente para o sangramento cessar, junte as beiradas de pele do corte e segure-as com os dedos, o que deve ajudar a estancar o sangue. Se essa técnica também não funcionar e o sangramento continuar, procure um médico o quanto antes. Eleve a região machucada. Se for possível, tente elevar a parte do corpo com o machucado acima da altura do coração. Assim, é possível diminuir o fluxo sanguíneo para o local. Limpe o machucado. Assim que o sangramento parar, use água oxigenada, iodo ou um creme antibacteriano no local para evitar infecções e garantir que a pele cicatrize mais rapidamente. Faça um curativo. Coloque um curativo esterilizado no corte para impedir a entrada de sujeira e de bactérias e evitar que o sangramento volte. Troque o curativo se o sangue vazar ou se ele ficar molhado. Dessa forma, o corte fica limpo e seco. Remova o curativo em alguns dias. Se o corte não for muito grave, você vai poder retirar o curativo em poucos dias para ele cicatrizar mais rápido. Procure atendimento médico se o sangramento continuar ou ao perceber sinais de infecção. Se você não conseguir conter o sangramento ou se perceber vermelhidão, irritação ou formação de pus no local, é melhor procurar um médico o quanto antes. O profissional pode avaliar e fornecer os cuidados necessários para a lesão, evitando cortes com a lâmina. Hidrate o local antes de usar lâminas. A hidratação antes e depois de se barbear e de se depilar evita a ocorrência de cortes. Tome um banho morno antes de fazer a barba. Ao tomar um banho morno ou lavar o rosto com água quente por alguns minutos antes de usar a lâmina, você evita que ela fique enroscando na pele, o que reduz o risco de cortes. Essa técnica é muito simples e bastante utilizada. Quando você lavar o rosto, use um sabonete suave para não retirar a oleosidade da pele nem deixá-la ressecada, o que pode dificultar o barbear. Troque a lâmina sempre. Trocar a lâmina com regularidade evita cortes que acontecem quando ela está cega.
além de também evitar a irritação e a vermelhidão e diminuir a proliferação de bactérias que podem causar infecções. Troque o aparelho assim que a lâmina começar a perder o corte. Quando ela arranhar a pele ou estiver incomodando na depilação, é um sinal de que precisa ser trocada. O recomendável é substituir o item a cada 5 ou 10 usos. Mas tudo depende da frequência com que você se barbeia ou se depila. Uma empresa que fabrica lâminas descartáveis revelou que elas são feitas para durar até 5 semanas. Evite fazer a barba ou se depilar com a lâmina a seco. A ideia pode até parecer prática, mas se você não usar um creme de barbear ou um gel, a probabilidade de se cortar aumenta. Use um gel ou uma espuma para que a lâmina deslize suavemente na pele. Um condicionador também pode servir como substituto para creme de barbear ou gel, além de ser mais barato. Dependendo da marca, jogue fora aparelhos com uma única lâmina. Embora eles sejam mais acessíveis, esses aparelhos tendem a arranhar a pele, causando aqueles cortes. Para uma depilação mais suave, prefira um aparelho com mais lâminas. Mantenha a lâmina limpa e seca. A maioria das pessoas não se preocupa em limpar e secar a lâmina depois de usá-la. Mas pesquisas indicam que essa medida ajuda a aumentar a vida útil dos itens e evitar que fiquem sem corte, provocando machucados graves na pele. Para manter o aparelho limpo e seco, lave a lâmina com água quente após o uso. Limpe o aparelho em uma toalha seca, no sentido oposto ao corte da lâmina. Assim, você consegue tirar todos os pelos que ficaram presos e os resíduos do creme de barbear, o que pode deixar a lâmina cega, atrapalhar o resultado final da depilação ou deixar a barba mal feita. Lubrifique a lâmina depois do uso com azeite de oliva ou algum óleo que não irrite a sua pele. Você pode usar um cotonete para passar uma camada fina de óleo no item. Deixe o aparelho secar ao ar livre, longe da água. Manuseie a lâmina adequadamente. Você pode prolongar a durabilidade do seu aparelho ao utilizá-lo do jeito certo e evitar alguns erros comuns, como pressionar muito a lâmina contra a pele, o que provoca desgaste, além de aumentar o risco de cortes. Bater a cabeça do item na pia ou na parede, o que pode danificar as lâminas, diminuir a vida útil delas e provocar cortes. Use outro tipo de lâmina. Se o seu método de depilação atual continua a causar esses cortes irritantes, pesquise e teste outras opções de lâmina ou de depilação, para conseguir um barbear mais rente sem os cortes chatos. Muitos homens estão voltando a usar métodos mais tradicionais, com barbeadores clássicos ou navalhas.